2, 3. Já está tudo mais que testado. Jones Bow. É assim que se diz o nome, não é? O nome desta marca. Que aqui nesta live stream ficará para sempre apelidado de Ollie Johnson. Não há hipótese. Portanto, temos 2 air coolers e um water cooler. E portanto, temos um air cooler de 30 paus, 47. E este acho que 65 euros, o water cooler. Portanto, este é o 1000 GT. O RGB é addressable. Temos o CR201, que é um air cooler de 120 também, bem mais largo, acho que dá para perceber. O water cooler é addressable RGB, mas aqui as ventoinhas são só assim. Ele vem com um splitter, vem assim, com este splitter já pré-aplicado, que assim ligam a um fan header. Na bomba tem este conector SATA, que não é preciso se ligarem o RGB à bordo, ok, já experimentei, ligam o RGB à bordo, não precisam de conectar o SATA, e para a bomba girar tem o 3 pinos, comum, ok? Este é o 1000 GT, a ventoinha tem o cabo de 4 pinos, não é? Para ligar à bordo, conector 3 pinos addressable, e depois, isto como tem RGB em cima, o cabo fica aqui escondidinho, tem aqui um coisa para passar o cabo, e tem um splitter RGB que se conecta aqui e depois liga um único RGB. Este, para além disso, esta versão vem incluído, caso a motherboard não tenha 3 pinos ou não queiram depender da motherboard, vem com um controlador alimentado por SATA, liga aqui, depois é só carregar no botãozinho e conseguem controlar o RGB por aí. Este aqui é RGB de 12 volts, tem o mesmo esquema, sai um conector de 4 pinos que liga ao RGB do dissipador, assim, é só chegar aqui, ver se bate certinho, liga aqui e depois liga um único conector. Este aqui não tem nenhum controlador RGB, portanto este tem que ligar à bordo obrigatoriamente, ou um controlador que já tem um de 12 volts, ok? Pronto, feitas as apresentações, 30 euros, 47,65. Existe uma versão deste e é muito importante, eu confirmei, perguntei especificamente que é importante, este custa 30, mas há uma versão que só custa 25, que a única coisa que muda é o RGB e o facto de não trazer controlador. Eu testei isto no meu outro PC, com o Ryzen 1700, dei-lhe um bocado de voltagem, basicamente peguei no overclock que já lá estava, que é reduzido, e simplesmente dei voltagem a mais, de forma a ele consumir um pouco mais de 100 watts, ok? Ficava ali a flutuar entre os 105 e os 110 watts. Porque eu queria incluir no teste a comparação com o stock cooler do 3700X, o Wraith Prism. Queria ter uma base de comparação. E depois ainda tive que juntar um quinto dissipador para ter uma base de referência. Começando pelo 1000 GT, com aquele overclock e aquela voltagem naquela motherboard, aquele processador, não sei o quê. O stock cooler, AIDA, marquei tudo, memória e tudo, FPU. E o stock cooler, a temperatura ambiente no início dos testes estava a 25 graus, no fim dos testes estava a 24. Portanto, entre o primeiro teste e o último, a temperatura ambiente baixou 1 grau, tenham isso em consideração. Na prática não é isso que decide se um dissipador é bom ou mau, mas tem que se ter em conta, não é? E nessa temperatura de 25 graus ambiente, o stock cooler estabilizou ali nos 77, 76. Este foi 72. Teve um pico para 73, 72. Portanto, a temperatura reduziu ligeiramente ao stock cooler, ok? Não muito, reduziu ligeiramente. Portanto, é um substituto ao stock cooler se queres apenas algo que mesmo em carga máxima não faça muito barulho. Eu vou pôr, entretanto, não em live, mas vou pôr o barulho que os três fazem em carga, e nenhum deles fica minimamente que se possa considerar ruidoso, sendo que estes dois são silenciosos. O water cooler é o único que é um bocadinho audível com a caixa aberta. Com a caixa fechada, ouve-se um bocadinho, sim. O water cooler não é 100% silencioso, mas está longe de ser ruidoso. Estes aqui, mesmo em carga máxima, são quase inaudíveis.
Portanto, este é um ligeiro upgrade ao stock cooler em termos de temperatura. Em termos de ruído, é da água para o vinho, porque este é extremamente silencioso. O water cooler, portanto, stock cooler 76, 77, o outro 73, 72, uma ligeira redução. Este estabilizou a temperatura exatamente nas mesmas condições a 68, 69 graus. Portanto, não chegou a 10 graus do stock cooler de diferença, que eu desconfiei que parecia fraco. E então, no fim, eu utilizei outro dissipador para ter uma base de referência. Eu acho, mas aí já seria um 6º teste que eu teria que fazer, e é indiferente para quem vai comprar, mas eventualmente quero fazer o teste. Eu desconfiei que o ponto fraco deste water cooler são as ventoinhas. Porque elas não chegam a ficar brilhantes, mas eu também nunca cheguei a sentir, mesmo a puxar por elas, muito ar a sair do outro lado. Eu acho que o ponto fraco aqui são as ventoinhas, porque os water coolers deste tamanho é quase tudo a mesma coisa. Varia mais o tipo de ventoinha que pões, ok? Aqui, opinião minha, este bloco bateu um recorde pessoal, para mim, do mais feio que eu já vi num water cooler. Pá, vocês vão vê-lo aceso, ele fica assim, parece aquelas coisas de neve, aqueles globos de neve, lá como é que se chama, com um gajo agita e cai a neve. Lembram-se disso? Vocês não tiveram infância, meus caralhos. Opá, não gostei, pessoalmente não, achei muito feio, mas isso é só uma opinião. Depois, tem uma coisa extrema, eu não percebi. Isto foi alguém aqui quis tentar reinventar a roda. Olhem como é que as ventoinhas vêm apertadas no dissipador. Ok, eu quero rodar as ventoinhas, não as quero assim, quero pôr noutra posição. Pois. E de lado. Não. Como é que se tira essas ventoinhas? Uma chave fininha. Tem que ser uma chave fininha. Ok, melhor apontar para aqui. Tem que ser uma chave assim. Nos acessórios, todos eles vêm com um tubinho de massa térmica. Neste vem com uma espátula. Os outros não trazem a espátula, mas o tubo de massa térmica é igual. Ele vem com os parafusos normais para o water cooler, que vai de um lado ao outro. Eu experimentei, bate certinho, a parafusa de um lado ao outro. Porquê que vem com aqueles pré-instalados? Aqueles parafusos pré-instalados servem exclusivamente para dar cabo da cabeça a quem não tiver uma chave que entra ali e queira pôr as ventoinhas noutra posição. Nesta altura estavam a parecer que é simplesmente um water cooler 240 dos mais fracos, o que vai de encontro ao preço, porque ele custa 65 euros e 65 euros é o preço dos water coolers mais baratos, mais 5 euros acima, 5 euros abaixo, é isso. Entretanto, temos este, que é o 201. O 201, quando eu comecei a instalar, eu comecei a odiá-lo, começou-me a meter nervos. Porque ele tem o sistema de instalação, é o pior sistema de instalação que eu já vi. Tem a sua própria backplate. Isto tem, eu vou mostrar. O sistema de instalação deste air cooler é horrível. Na backplate, vocês têm que pegar na backplate própria. Têm que meter o parafuso aqui. Ele tem uma posição certa, ok. Tem que rodar para ele encostar. Depois tem que colocar esta anilha, obrigatoriamente. Eu estou a fazer de memória, mas acho que é nesta posição. Tem que pôr o parafuso na própria backplate, tem que meter a anilha, depois, vezes 4, não é? Depois tem que parafusar isto aqui, mais 4 parafusos. Isto depois, aqui nestes buracos, vai entrar este parafuso. Só há um problema, portanto, são muitos passos, só que há um problema. O parafuso vai ficar aqui, não dá para parafusar, simplesmente não dá para parafusar. É preciso, só vais rodar, porque ele não tem espaço, ele fica assim. Ele vai ficar assim, não cabe uma chave aqui. Fica por baixo, não cabe uma chave, tem que ser com a mão. E consegui, sim, deu para apertar só com a mão. Só que ele reparem, ele tem aqui a cruzinha, isto é para parafusar. Só que não dá, porque não fica muito próximo daqui da parte de cima. E se for para instalar fora da caixa, está ok. Dentro da caixa, no canto, isto seria assim. Em cima do lado esquerdo, dentro da caixa, tu não tens como pôr a mão. Porque uma coisa é estar assim e rodares. Outra coisa é, tu tens aqui a ventoinha da caixa a bater. Aqui em cima tens o topo da caixa e tu tens de estar com a mão levantada e... Foi marado eu conseguir apertar de forma a saber que estava com a mesma pressão. É que depois de passar por essa frustração inicial, que eu não estava a perceber a lógica,
Dos três, este é o melhor dissipador que aqui está, em termos de temperatura. O Stock Cooler bateu 77 graus, o Water Cooler passou para os 68, 69. Este ficou nos 65, 66. Portanto, este bateu o Water Cooler da própria marca, sendo extremamente silencioso. Eu ia pegar no Water Cooler que tenho aí, que na altura custava acho que 60 euros também, para ter uma base de comparação, mas pensei, ok, é um Water Cooler e ele já está ali para aí há 3 anos. Tenho medo que o facto de ele ser muito antigo já tenha algum impacto no desempenho que ele vai ter. Então peguei no Noctua 12A, aquele mais recente da Noctua, tirando os Black Edition. Noctua 12A, aquele de 100 euros de 2 ventoinhas. Noctua 12A. E o Noctua 12A, nas mesmas condições, ficou nos 67, 66 graus. Tecnicamente no meu teste conseguiu bater o Noctua por 1 grau. Mas vamos assumir um empate. E esse Noctua, dependendo dos Water Coolers de 240, às vezes fica empatado com Water Coolers de 240, às vezes ganha por um bocadinho, às vezes perde por um bocadinho, ok? Ou seja, realmente a minha suspeita... Estava certo que isto é simplesmente um Water Cooler dos mais simples em termos de capacidade, mas também é dos mais baratos. Eu sei que existe o elefante na sala chamado Liquid Freezer 2, que tecnicamente custa o de 240 custa 60 euros, mas tu não o compras em lado nenhum, muito menos a esse preço. Portanto, na prática, hoje em dia, é um dos mais baratos, tendo em conta que tem RGB, e comporta-se como tal, comporta-se como um Water Cooler barato. Portanto, este não desiludiu. Só não surpreendeu. Portanto, se queres mesmo um Water Cooler dentro desse preço, isto é normal. Claro que à partida isto não é uma ventoinha que vai durar tantos anos como durou uma da Noctua, não é? As Noctua duram a vida toda. Mas estamos a falar de um dissipador de 47 euros que ficou basicamente empatado com o Noctua U12A. 47 euros. Portanto, não tem addressable. Eu achei... Não é o pior... para instalar, o segundo pior, porque o pior para instalar, na minha opinião, foi aquele OVNI da Cooler Master, que eu até achei engraçado, mas o sistema de instalação daquilo esse bateu o recorde. Este está em segundo lugar como... é o segundo pior que eu achei para instalar. Mas depois de estar instalado, 46, não é? O preço dele? Em Portugal eu acho que só vende na Global Data. Este é o campeão. 47 euros, adorei.